não é? Vamos falar, por exemplo, da África. Você pode meter o dinheiro que quiser lá. Sem uma estrutura e sem uma estimulação, sem coisa para atrair, não é? Mas lá não tem welfare. Lá o Estado não sustenta ninguém. Lá não dá certo, não é porque as pessoas, o Estado é assistencialista. É porque não tem legalidade, não é isso? Exatamente. Nem existe infraestrutura para as pessoas conseguirem operar. Inclusive tem um artigo de um cara chamado Mircea Popescu, O Bitcoin e os Pobres. Inclusive nesse artigo ele explica como o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo. E nesse artigo Bitcoin e os Pobres, ele explica como é o welfare, como é esse sistema de coisas em que o Estado faz com que a maioria das pessoas sejam vagabundos e parasitas. Isso vai deixar de existir com o Bitcoin. Nem 1% das pessoas precisam aceitar o Bitcoin. Basta os produtores não quererem mais sustentar essa merda, não é isso? Eu já ouvi muitas vezes nos seus cortes e nos seus podcasts que participou esta relação entre a moralidade, o Bitcoin e a liberdade. Ou seja, um palco, não é? E eu acho super interessante a ideia do Bitcoin. Sou sincero, eu acho que é uma invenção espetacular. Só que eu sou muito cético em relação à sua capacidade de instalação quando tem tantas nações com tanto poder, não é? Ou seja, como é que eu, como produtor económico, não participo num sistema monetário normal? Percebe? É impossível. Tem duas teorias sobre como os governos se comportam. Tem a teoria do interesse público e a teoria do interesse privado, não é isso? Os governos defendem o interesse dos países ou dos governantes? Dos governantes, não é isso? Para Xi Jinping quer que exista Bitcoin. Biden quer que exista Bitcoin. Como é o nome do vagabundo mais corrupto que tem lá em Portugal? Esse cara quer que exista Bitcoin. Lula, como é o nome? Rosemary Noronha quer que exista Bitcoin ou quer ficar subindo e descendo com 30 milhões de euros? É isso. A questão é essa. Quem manda nos países não são o interesse das pessoas, nem dos países, nem dos governos. São o interesse dos governantes. Os governantes são amantes das armas e são amantes do Bitcoin. Ele vai querer proibir o Bitcoin e as armas pra você, não pra mim. Um exemplo que eu sempre dou. Esse país aqui, nos Estados Unidos, no Farol da Liberdade, era crime ter barra de ouro dentro de casa de 33 a 71, não é isso? Era crime, isso é pra cadeia, não é isso? Você tomava 10 anos de cadeia e multa se você tivesse uma barra de ouro escondida aqui nos Estados Unidos. Que era um país que é um país moralizado. Quando teve a crise de 29, os Estados Unidos resolveu que a solução para isso, porque eles não podiam imprimir dinheiro, porque o dinheiro era ouro, não é isso? E eles resolveram que eles não tinham como fechar a conta, e a conta ia fechar, porque eles iam comprar o ouro involuntariamente da galera a $20 a onça, que a definição de dólar é $20 a onça por 100 anos, não é isso? E no dia seguinte ia dizer, agora dobrou o preço, ou seja, dobrou o asset deles e a dívida caiu a metade, não é isso? Pois é, eles fizeram isso, não fizeram? Quando os Estados Unidos tiverem mais Bitcoin em relação ao market cap do que eles já tiveram de ouro, você tem alguma dúvida que eles vão fazer isso novamente? Vale a pena para o governo americano, qualquer um, isso não é uma política de governo não, agora é uma política de Estado. Qualquer um que for presidente americano vai dizer que não vai comprar todos os bitcoins involuntariamente, e desapropriação existe em Portugal, não é isso? Que aqui eles chamam de eminent domain, não é isso? Eles não vão fazer isso. Acredito que até 2033 o governo americano vai comprar involuntariamente todos os saldos corporativos de Coinbase, de Bitstamp, de Gemini, de tudo isso aí, meu irmão. Eles vão botar no bolso. Quem der mole vai ser... eles vão dizer, olha, você não queria dólar, tome seu dólar aqui. E no dia seguinte, que os Estados Unidos tiver 10 ou 20% dos bitcoins, o bitcoin vai valer mais ou menos, tendo como grande maior acionista o governo dos Estados Unidos da América. Mas acha que isso vai acontecer? Repara, o Bitcoin... Não sou eu só que acho, não. Eu sei, pode achar, não é? Tem tese de pós-doutorado, de capitão de tenente-coronel da Força Espacial, dizendo isso há 2 anos. Se você quiser pesquisar na internet aí, é software o nome da tese do cara. Não quer dizer que consigam prever o futuro, não é? Não, mas os conceitos que ele menciona tá na boca de Biden e de Kamala. E do outro lá. Tipo assim, até os conceitos que o cara usou na tese, essas pessoas usam. Se o cara não leu, ele ouviu alguém que leu, não é isso? Mas pensa assim, Renato, você neste momento tem... Os Estados Unidos têm moeda reserva mundial. Os Estados Unidos são... O dólar é o óleo do mundo, não é? Sim. Ou seja, a massa monetária em dólares são dívidas, são 37 bilhões, não é? Mais 5 bilhões de moeda, 5 trilhões, dá 42, mas está sempre a subir, não há problema. E o problema maior não são esses 42, são os 400. Porque é o passivo atuarial, as promessas que eles fizeram de aposentadoria, de saúde, não sei isso. É 10, 20 vezes maior, né? Existe o mercado euro-dólar também, dos empréstimos feitos fora dos Estados Unidos. Mas a questão não é essa, a questão é, o império vive de fornecer dólares e receber produtos. E a minha tese é que o império controla os oceanos para haver comércio global. Sim. Através do seu exército, não é? Torna as águas navegáveis e é o único país do mundo que consegue tornar as águas navegáveis do planeta Terra, mas ninguém consegue fazer.
12 strike groups. Cada strike group desse tem mais poder do que qualquer outro país do mundo fora de seu território. Exatamente. Ou seja, é o único país que consegue, e com muita dificuldade já, porque a tecnologia está a mudar muito rapidamente e está-se a tornar caríssimo tentar controlar nós estamos a ver agora ali nos úteis e essas coisas. Portanto, mas a questão é assim, eu controlo o mundo, faço com que o mundo flua, vamos imaginar, isso foi este o acordo após a Segunda Guerra Mundial, e eu dou-vos dólares, que é o preço que vocês vão pagar para eu ser o polícia do mundo. Ou seja, isto para mim é assim que o mundo está organizado. O Bitcoin faz concorrência ao dólar. Faz. Pronto. E o ouro também. Pronto. Mas o ouro é, digamos que é controlado. Quem tem maior reserva do ouro neste momento continua a ser os Estados Unidos. E no Bitcoin também. Se você falar em cidadãos americanos e custódia americana, eles devem ter que 40% dos Bitcoins do planeta Terra. Se os Estados Unidos agora fizer o desapropriação, ele já vai ter mais Bitcoin em relação ao market cap do que ele tem de ouro. Só que ele não vai fazer isso agora. Ele vai esperar 1 ano ou 2 para ter, tipo, 10% dos Bitcoins e não 5%. Mas por que é que não criam a sua própria moeda? Ele já tem, chama dólar. Exato. Não precisa. É isso mesmo. É isso. Eles precisam por que eles não imprimiam mais dólar em 33? Porque se eles imprimissem um dólar ia perder valor. Ele precisa se apropriar da riqueza, não é isso? Inclusive o eurodólar, tudo que você estava falando aí, isso tende a acabar. A maioria dos países do mundo estão deixando de utilizar o dólar tanto como meio de troca quanto reserva de valor. O que aconteceu com a Rússia, a guerra da Rússia, o fato dos Estados Unidos congelar ativos de credores da Rússia e não apenas do governo russo. Os ditadores agora de quinto mundo. O Brasil teria interesse hoje de ter dólar, como é que chama, num sistema que é uma canetada dos Estados Unidos, ele perde todas as suas reservas. Ou os Estados Unidos... Tem um livro, inclusive, de um cara chamado Peter Zeihan, você já ouviu falar? Que é Desglobalização. O processo de desglobalização está sendo brutalmente acelerado com esse conflito na Rússia. A tendência, inclusive... Sim, aquela atitude de apropriar-se do dinheiro dos outros não foi a melhor atitude do mundo. O comércio... Para a confiança. O comércio hoje entre a Rússia e a China é majoritariamente um SDT. O senhor compreende que é um Tether dólar? Sim, o SDT eu conheço. O SDT. Você acha que eles transacionam o SDT? Não sei se tem liquidez. Isso é comprovadamente. Tem liquidez suficiente? Rapaz, são 120 bilhões, não é? Atualmente, a Tether é o 17º maior credor dos Estados Unidos. Eles têm 3 vezes mais título americano do que o governo da Federal da Alemanha. Viu? Mas eu não sei se tem liquidez, não, mas eles têm mais liquidez do que muitos países. Eu por acaso, eu acho que eu vendi as minhas bitcoins que tinham muitos anos e eram fresquinhas por causa do SDT. Por quê? Para ter o SDT? Não, porque eu acho que o SDT, a forma como eles não fazem o disclosure dos ativos que têm... Não, eu não tenho um SDT mais do que 5 minutos. Aquilo ali é como você ir para um brega. Você não vai casar com aquilo ali, é para você usar de olho aberto e cair fora, não é isso ou não? Para mim, eu acho que é. Mas a questão é... Mas não é só isso, é que pode ter impacto no próprio valor da moeda. Porque um dos problemas que eu vejo também na Bitcoin é... o Bitcoin não tem floor. O que eu chamo floor, que é... Não tem piso, pode cair qualquer valor. Isso. Sim, mas voltando para... Isso é um problema. Existem stables que são bancárias e stables que são algorítmicas. Tem stables que não dependem de nenhum depósito bancário, nem de título, nem contraparte. Você já ouviu falar em DAI do MakerDAO? Você já ouviu falar em Athena? São smart contracts que geram sintéticos de dólar. Se os BRICS fizerem isso, o valor do dólar cai a menos da metade em menos de 2 anos. Eu sei, mas repara nisto. A solução para esse problema do SDT já existe. Se nós fizermos isso, o mundo acaba, Renato. O mundo já mudou de moeda dezenas de vezes e nunca acabou, não é isso? Mas repara, no processo de mudar a moeda, olhe para o que é que aconteceu. Os Estados Unidos vai ser o maior beneficiário. Os Estados Unidos da América vai ser o maior beneficiário adotando o Bitcoin. Eles já são o maior minerador do mundo hoje. E na hora que eles fizerem a expropriação, meu irmão... Nós estamos de acordo que o dólar é um scam é uma mentira, mas é uma mentira líquida. É um imposto. Ou seja, a inflação que é produzida no dólar é uma forma de financiar o governo americano. Perfeito. Estamos de acordo. Dilema de Trifinês. A questão é financiar para quê? Financiar para controlar o mundo. Esta é a razão, não é? Se nós tirarmos o financiamento aos Estados Unidos, de eles controlarem os oceanos, deixa de haver comércio mundial, ou seja, isto parte-se tudo. Ou seja, é como se fosse o fim do mundo. Mas já está tendo um processo de desglobalização desde 90, tipo assim, em 20 anos ele só está se acelerando. Inclusive impressoras 3D. Eu acho que até 2018... Teve um pico de volume e depois vem caindo. É isso. O estabilizou em 2018 e agora... É isso, o volume de comércio internacional, tudo tende a diminuir
com Mas, impressoras 3D e tudo mais. Claro, produz deflação, não é? A tecnologia que nós estamos a melhorar está sempre a produzir deflação, que não aparece como deflação, porque os governos cada vez se apropriam mais recursos, não é? E teve. A China promoveu um dumping mundial nos últimos 20 anos. Sem dúvida. Por que metade do crescimento do mundo foi um país só durante 20 anos? Eles fizeram o que o Japão fez década de 60, 70 e 90. Yes. E pelo mesmo motivo que o Japão nunca mais cresceu de verdade anos seguidos depois de 98. E hoje, em termos reais, tem menos riqueza do que tinha em 1998. Sim. Acho que nos próximos 20, 30 anos a China nunca mais vai crescer em termos reais. Mas eu também acho, olho para o Japão e digo assim, eles já têm um nível de vida tão elevado, como é que podem crescer mais? Também sempre achei essa cena, não é? Ou seja, quer dizer, os americanos têm um nível de vida e uma capacidade de consumo mais elevada, não é? A Califórnia tem mais riqueza que o Japão. Exatamente. E tem muito menos população e um monte de mendigo na rua, não é isso? É. Oh, não. Ou seja, onde existe mais recurso e mais capacidade de poder de compra é na América, indiscutivelmente. Ou seja, nós podemos olhar para os números, mas nota-se que aqui as coisas, ganha-se muito dinheiro para o preço das coisas, não é? Esse diferencial. E mesmo a carga tributária é muito mais baixa que quase todos os países do planeta Terra, não é? E tem a questão que você mencionou do dilema de Triffin. Como o mundo inteiro quer investir aqui, a moeda daqui fica artificialmente forte. E os ativos estão todos aqui. Porque uma pessoa, por exemplo, muita gente, repare nisto, Renato, a ver se concorda com isto. Muita gente diz, os Estados Unidos devem 37 trilhões. Já vieste este país? Porque este país é absolutamente incrível. Ou seja, o que eles têm, as empresas que têm, a infraestrutura que têm, a capital humano que têm aqui. Ou seja, a infraestrutura, bicho. Quantas usinas atômicas tem aqui? Os caras não constroem usina atômica há 20 anos e ninguém chega nem perto, não é isso? E a geografia também é absolutamente incrível do país e também deve ser uma das razões mais importantes do seu sucesso. Mas a questão é, apesar de eu, com a minha mente libertária, adorar que o Bitcoin fosse moeda de reserva mundial e também adorava que isto tirava poder dos governos, por exemplo, de fazerem guerra, tirava problema, não é? Outras situações, mas eu compreendo que é preciso haver um big boy que controla o planeta Terra, senão ele não funciona. Ou assumimos que nos vamos compartimentalizar e vamos dividir em regiões, como já foi assim. Antigamente seria assim. Só que se tem que gastar, cada país terá que gastar muito mais em segurança, porque cada país terá, não é? Vamos imaginar, o modelo económico da Alemanha era baseado na energia barata que vinha da Rússia, que já acabou, nas exportações para a China, que já acabou. Eu vim da China traumatizado. Eu vi carros de 20 mil euros que eram o mesmo que um carro europeu de 70 mil. De marca que você nunca ouviu falar aqui, né? Eu vi por umas 50 marcas, eles dizem que têm 300 marcas. Mas nós estamos a falar de uma qualidade... Mas isso é subsidiado, isso é fruto de subsídio. Todos esses carros, isso é dumping. É isso. Não é. Não é, Renato. Não tem subsídio. Esses carros da Tesla aqui não tem subsídio. O cara compra um Tesla, tem subsídio municipal, tem subsídio. Estadual, federal. Mas, tipo assim, metade do carro é subsídio, mas na China, eu olhei para os carros e existem fábricas espalhadas por toda a China que produzem os componentes que são utilizados por todos os montadores. Aquilo é um sistema super eficiente. Sim, é super eficiente, mas ele também é centralizado e também é baseado em determinação artificial de tabelamento de preço. Inclusive, quem mais matou cristão na história também foi o campeão de tabelamento de preços, não é isso? O Édito Máximo lá foi do imperador romano que mais matou cristãos, não é isso? Então, é isso, são coisas satânicas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não de tabelamento de preço é mentira, não é isso? A Fiat... Por acaso é mentira. A Fiat... Como? É mentira, sim, senhor. A Fiat... O preço tem que ser livre, senão não é verdadeiro. Tem dois canais, inclusive, que se quem estiver assistindo aí puder dar uma olhada, Chris Chappell, tem America Uncovered Inside Essential e China Insights. Eles mostram detalhadamente como essas indústrias, é guanxi, é peixada, é baseada em subsídio. Não, mas é baseado em subsídio para a exportação. Eu estou a falar para o mercado interno. Ou seja, a exportação... pesadamente... É subsidiada. Ou seja, já há muitos anos que a China diz exportas, eu devolvo-te dinheiro por trás. E o trem de alta velocidade lá, você acha que algum dia vai dar lucro? Nunca. Então as obras lá de infraestrutura que os caras fizeram, porra, elefantes brancos, os caras fizeram pirâmides, né? Mas é incrível e funciona. Sim, funciona, mas vai ter um custo e eles vão ter que pagar esse custo eternamente. E eles já são um país com a idade média maior do que o do Brasil, maior do que os Estados Unidos. Sim, sim. E vão começar a envelhecer como o Japão envelheceu. Mais rápido, inclusive, que a fecundidade lá ainda é mais baixa que a do Japão, não é isso? Renato, sim. Eu também acredito na sua... Eu já percebi qual é a sua visão da China, eu também partilho. E por isso é que eu vou lá todos os anos. Nunca iria lá. Eu nunca iria lá, porque só que eu já falei já seria o suficiente para eles me botarem num quartinho. Olha, ali. Eu já falei isso e não me aconteceu nada.
Você falou que tinha, como é que chama? Feira de órgãos em Xinjiang? Não, isso tinha não. 5 milhões de pessoas no campo de concentração de Xinjiang, não é isso? Isso lá não falei. Eu falei na questão económica. Mas a questão é... Você lembra que na sua infância cabelo valia dinheiro? Não. Pois é, na Bahia se vendia cabelo. Por que nunca não vende mais cabelo? O valor do cabelo nominal caiu dezenas de vezes, porque os caras estão tirando o cabelo dos escravos de Xinjiang no mundo inteiro. Não sei, isso não sei. Pois é, teria que China estudar. Censored de... Como é que chama? O Chris Chappell lá conta direitinho isso. Mas, por exemplo, eu sei que existe lá uma zona que os ocidentais não podem ir, não é? Sempre houve isso, desde o século XV, XVI, né? Não sei desde quando. Sei que oficialmente eu queria ir a um determinado local passar de jeep e de 4x4 e há ali uma região que não se pode passar, que é a região onde se diz que teoricamente existem essas coisas, não é? Eu ainda não sei porque não investiguei o suficiente. Eu interessei-me mais pelo componente económico da China e essa problemática, você falava, por exemplo, da idade e da motivação. Eu, nesta vez na China, estive a falar com muitas pessoas e perguntava-lhes que cada vez as pessoas têm mais formação e cada vez a juventude é mais parecida com o mundo ocidental. Em termos de comunicação, antes era muito difícil uma pessoa comunicar com os velhotes, não é? Ou seja, um chinês de 70 anos, eu quase que nem consigo falar a mesma língua com ele. É mais por gestos e merdas assim. Mesmo que uma pessoa fale e que haja um tradutor, não funciona. Depende do nível também, né? Se Claro o cara... que depende do nível. Estou a generalizar. Mas repare nisto. Mas o que eu estou a dizer é, desta vez eu tive a oportunidade, não é? De falar com miúdos de 23, 24 anos que estudaram na Europa e aprendi muitas coisas novas. Aprendi, por exemplo, que se você tiver um ordenado de 1000 euros, a sua reforma vai ser de 300 euros apenas. Que traz muita mais sustentabilidade a um sistema económico de apoio aos reformados. Também aprendi que isso origina, através da motivação, que eles têm que trabalhar muito no princípio da sua vida, porque eles formam-se, as mulheres formam-se a partir dos 55 e os homens a partir dos 60, que vai mudar, que não vai ser mantido, que é impossível matematicamente, eles vão mudar Pode isso. não ser possível, porque repara, se tiver que pagar apenas 30% da reforma e as pessoas já tiverem as suas poupanças, as suas coisas, a sua infraestrutura, não sei, eu tinha que fazer contas e são contas complicadas. O que eu digo é um país que tem o problema da centralização, Sim. que eu critico muito, porque se escolher o caminho errado e se for um caminho errado a longo prazo, é muito pior do que ser um caminho errado a curto prazo. Ou seja, quanto mais se desloca para o sítio errado, pior fica. Portanto, eu acredito que a centralização tem os seus problemas, mas o modelo económico utilizado pela China funcionou para a melhoria da comunidade, da melhoria da qualidade da população. Inclusive da população portuguesa e brasileira, que teve acesso a porra toda barata. Do planeta Terra. Foi brutalmente desinflacionário. E repare, eu acredito que neste momento devem existir uns 400, 500 milhões de chineses que vivem melhor que os brasileiros. Atenção. Com certeza, que o brasileiro médio. Isso. Que o brasileiro médio. E vivem melhor que o português médio. Porra, você Shenzhen, Hong Kong, puta que pariu, velho. Ou cidades que eu nem sei o nome, com 2 ou 3 milhões e com uma infraestrutura impressionante. Foi o que eu lhe falei lá, que a gente tava batendo papo. Tipo assim, as cidades brasileiras grandes não tem comparação com as cidades Não, a cidade que eu nasci, a minha cidade tem 3 milhões de habitantes. Ela não tá nem entre as 5 maiores do Brasil. Ela seria a segunda maior cidade da Europa, não é isso? Exato. Na China não estaria nem entre 100, não é isso? Mas, por exemplo, nós olhamos para a infraestrutura do Brasil, é uma anedota à beira da China. É uma coisa... Eu digo-lhe, eu olho para o que a China fez e com todas as críticas que eu tenho ao sistema político utilizado, não é? Que eu não sou propriamente, digamos, comunista, mas aquilo em termos de desenvolvimento económico funcionou. O que a União Soviética fez foi um milagre? A União Soviética saiu de um país eminentemente agrário para ter bomba atômica em 20 anos, não é isso? Sim. E mandar a gente pro espaço em 30. Isso foi um milagre ou não foi? Eles mandaram gente e mandaram satélite antes dos Estados Unidos ou não? Mas passava muita gente de fome ainda. Isso. Ou seja, mas na é China, eu sei é que ainda existe. Eu sei que ainda não tiraram da pobreza todas as pessoas. Mas olhando para o que já fizeram, mesmo saindo da propaganda das cidades principais, que são incríveis e é muito para fazer barulho, mas entrando na parte, digamos, até... dos campos e onde existem vilas e aldeias, eu não posso dizer que a China não é já um dos países mais envolvidos do planeta Terra.